Wyden 3.200 Escrituras Bíblicas. Oi, irei contar para vocês como que foi a história de São Francisco de Assis. Quem foi esse homem? O que ele fez nessa terra? Irei contar muito mais o que acontece. Acompanhe esse vídeo. Inovações e tudo novo em Cristo Jesus. Tenha a vida abençoada. Então, São Francisco de Assis, ele foi um cavaleiro, um jovem cavaleiro. Os pais dele eram comerciantes e São Francisco de Assis, ele tinha tudo naquele tempo como pessoa. Muitas coisas, muitas vezes São Francisco de Assis, o que não faltava nele? O coração. O coração dele era totalmente diferente de tudo. Era um jovem, ao mesmo tempo ele se sentia tocado. E como assim? Se sentia, tinha algo que chamava ele lá por dentro do coração dele. E o que chamava dentro dele, batendo forte? Sendo aquele cavaleiro, aquele soldado que ia para as guerras. A humildade. A humildade, um coração puro, simples. E ele foi percebendo que essas coisas não fazia o preenchimento dentro dele. Que estava faltando algo dentro dele. E sim, estava faltando. E São Francisco de Assis foi percebendo que, sendo um cavaleiro, ia para a guerra, vencer as guerras, foi percebendo que não tinha muito sentido isso. E ele largou de ser um cavaleiro. Naquele tempo tinha vários cavaleiros que, junto a eles, ia para uma guerra para mostrar para aqueles povos. Era uma guerra constante. E o coração de São Francisco de Assis, ele foi deixando essas coisas. E quando eu falo deixando, é deixando mesmo. É mudando o jeito dele, se moldando. A modação, sendo de um jeito mais diferente. E nesse momento, quando o São Francisco deixou de lado isso, ele viu o leproso, que é uma pessoa doente. Ele chegou a ver São Francisco, foi numa noite que ele chegou a ver. Ele se sentiu tocado, uma pessoa cheia de feridas. E São Francisco, ele foi prosseguindo em frente. Ele viu que as coisas não estavam sendo daquele jeito que ele estava enchendo ele. Estava sendo do jeito vazio. E ele foi vendo e foi deixando os trajes dele, foi se vestindo de um jeito mais simples. E até o momento que São Francisco de Assis, Deus chamou ele. Aí foi chamado: Francisco, constrói minha igreja. E Francisco pegou e foi lá construindo aos poucos a igreja, pedindo ajuda aos povos lá daquela comunidade, ajuda para construir aquela igreja para o Senhor, que seria ideal a igreja onde ia ir bastante pessoas. E aonde São Francisco de Assis, ele também, o que ele tinha, ele fez um voto, como os padres fazem também. São votos de pobreza. E ele fez um voto de não ter as coisas luxuosas,
de ter as coisas simples. E ele fez isso por vontade própria. E nesse momento São Francisco de Assis, ele foi muito mesmo, gente. Ele não foi. E o pai dele não aceitou porque ele não foi soldado de guerra. Mas a mãe dele, do jeito que ele sendo padre, aceitou ele. E isso, gente, foi passando. São Francisco de Assis encheu de pessoas. Várias pessoas virando padre naquele tempo. Várias pessoas mudando o jeito de ser. Por São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis fez história. E todos vê São Francisco de Assis, ele foi reconhecido em todos os lugares. E assim, gente, eu termino hoje deixando para vocês a história de São Francisco de Assis, a explicação de São Francisco, que tudo na vida é escolha, mas viver em Cristo Jesus, melhor, vive o melhor aqui na terra. Glória a Deus.